Olá a todos, meu nome é Arthur, sou da cidade de Tumbiara, esse é meu amigo Dailson Júnior de Brasília. Prazer estar com todos vocês aqui hoje. E é uma felicidade para nós podermos participar dessa aula, cuja proposta é como gravar para os nossos programas de rádio. A gente optou na nossa aula por começar a nossa aula, antes de demonstrar os nossos equipamentos, falar um pouco a respeito das preocupações iniciais, mesmo antes da gente pensar em gravar o áudio. Porque o áudio, ele exige de nós, né, que vamos ficar na parte técnica dessa programação de rádio, ele exige de nós um certo zelo em relação ao local, ao ambiente de gravação, a orientação que nós vamos dar para as pessoas que vão fazer parte, seja na locução desse programa, seja numa entrevista, para que nós possamos construir, captar, realizar a captação de um áudio de qualidade de uma maneira que, mesmo com baixo custo, nós possamos apresentar algo profissional, né, Dailson? Então, com certeza, né, Arthur? Só lembrando uma história rápida, que no início, quando eu entrei no movimento espírita, em uma das reuniões, um amigo nosso falou assim, mas você já tem lá um núcleo de comunicação social na sua casa espírita e tal? Eu falei, não, nós não temos. E no momento eu falei, não, mas a gente também não tem interesse, porque a gente não tem condições de comprar esses equipamentos, de fazer essas gravações, esses softwares são caros. Então, assim, eu acho que essa iniciativa que está sendo criada, ela é muito positiva para mostrar o que eu vi lá atrás, que exatamente como você falou, com recursos simples e outros muito baratos, muito tranquilos, gratuitos, né? É possível você criar um material de qualidade, de forma que você consiga difundir o espiritismo, né? O conhecimento por todo o planeta, né? Em todas as redes de comunicação. E lembrando aí desses pontos que você citou, a gente pode começar por essas preocupações iniciais do local de gravação, né? O que a gente geralmente prioriza para ter uma qualidade na hora de captação desse áudio, né? O local ele tem que ser um local que esteja bem protegido, né? Que esteja um local pequeno de preferência, onde tenham móveis, né? Ou se você conseguir criar uma estrutura de acústica, né? Que a gente vai mostrar um pouco mais à frente como que é uma estrutura preparada mesmo para a acústica de um ambiente de gravação. Então, assim, nós temos alguns cuidados que a gente tem que ter com esse ambiente, exatamente porque o ruído, ele atrapalha muito na hora da edição, né, desse áudio. Na hora que você vai fazer as emendas, as faixas de gravações, ele dá um trabalho para ser retirado. Então, quanto mais você se preocupar com o local, você vai ter um som mais limpo, mais nítido ali, né, de audição ali, né, mais tranquilo, né? Também vale lembrar, né, que nós temos dois tipos de ruídos. A gente tem o ruído do equipamento, que é aquele que, quando a gente extrapola os limites do equipamento, ele surge na própria gravação, e nós temos os ruídos externos, que esses são os mais fáceis, muitas vezes, de evitar, basta que a gente tenha zelo na hora da gravação. Por exemplo, barulho de pessoas conversando, animais na rua, carros passando, né, barulhos de passos no estúdio, o próprio toque, né, na mesa, nosso próprio, às vezes, vale nós, como técnicos do som, operadores desse programa, vale a gente dar algumas considerações iniciais, porque a pessoa que está sendo entrevistada, ou às vezes a pessoa que está responsável pela locução, ela não tem, tecnicamente, obrigação de saber disso. Então, vale a gente dar esses aconselhamentos, né, antes de começar, para evitar problemas na hora que a gente for editar o áudio. Que é aí, quando nós pegamos o nosso material bruto, gravado, e aí que nós vamos, muitas vezes, ver os problemas, né? Como nós falávamos anteriormente, muito importante nós tomarmos a devida cautela no momento da nossa gravação. Escolher sempre, de preferência, um local fechado, uma sala, um ambiente interno, pequeno, né, seja um tamanho confortável para todos aqueles que vão participar, mas que não seja um espaço excessivo, um salão ou algo do tipo. E tomar sempre o zelo também de preencher a sala com móveis para evitar a reverberação e o eco no ambiente, como nós falávamos, né?
Você colocou pontos muito importantes, assim, só exemplificando do que você falou, de casos que a gente já pegou. Geralmente, na nossa instituição, quando a gente precisa fazer essas gravações, a gente chega a colocar um tecido na mesa, exatamente para evitar esse barulho do toque, da mão, que as pessoas, quando vai dar o depoimento, vai fazer a entrevista, é normal esquecer, né? Aí vai lá e bate, então a gente coloca esse tecido, a gente pede para que seja desligado qualquer equipamento, né? Para que o celular Muito não atrapalhe importante. nesse momento da gravação. Geralmente a gente pede também que um irmão que esteja lá, habilitado para poder monitorar, né, a porta, para que ninguém interfira nesse momento da gravação, porque é só um simples abertura da porta, muitas das vezes a gente nem ouve a porta abrindo, mas o equipamento é sensível, Capta, ele com capta certeza. e causa o quê? O retrabalho na hora da edição, né? E quando a gente for para essa parte da edição, vai ver que essa é a maior preocupação, porque causa, pequenas coisas assim que a gente está falando agora, causa muito transtorno na hora, você tem que ficar ouvindo e voltando, tirando os chiados, tirando ruído, tirando algumas coisas que podem ser evitadas com pequenos ajustes do ambiente mesmo. É interessante a gente fazer um checklist, se programar antes. Por exemplo, questão de água, né, que é algo que a gente sempre usa, já programar antes, para não ter necessidade, por exemplo, de quando a gente está gravando, né, por exemplo, ir lá pegar água e tal. São pequenos detalhes, às vezes a gente até esquece, mas que faz a diferença na hora da gente apresentar o nosso conteúdo final. A gente acredita muito nessa ideia da importância de sermos profissionais, né? Mesmo que o serviço, tecnicamente, a remuneração não seja de um serviço profissional do nosso dia a dia, nós temos que ter essa importância de fazer um voluntariado com amor e com profissionalismo, né? O que eu acredito que seja muito importante para nós conseguirmos fazer um programa de baixo custo, e a gente vai ver que o equipamento, muitas vezes, ele não precisa ser igual você falou, muitas vezes nós nos espelhamos nas dificuldades, a gente recebe uma proposta de uma formação de um núcleo de trabalho de rádio, por exemplo, e nós já começamos a colocar os empecilhos. Mas a minha casa espírita não tem um orçamento, não tem a verba para o equipamento, mas nós vamos demonstrar, né, no nosso próximo bloco dessa aula, que não é necessário, gente, né? Se nós tomarmos a devida cautela na maneira de captar o áudio, seguindo essas dicas, né, dos ambientes pequenos, programar antes. Vamos na parte da gravação do celular também, nós vamos demonstrar a questão do manuseio no celular na mão, né, porque o microfone ele é uma ferramenta de captação de áudio sensível. Então ela tende a pegar qualquer movimento, qualquer toque que você dê no receptor, no microfone, nesse aparelho de captação de áudio, ele vai registrar. Então é sempre bom, por exemplo, quando nós estivermos captando, né, na captação de um celular, por exemplo, nós vamos mostrar no próximo bloco, se nós vamos usar a fonte sonora do microfone do nosso celular, a fonte de captação, é interessante que nós possamos pegar no nosso celular de uma maneira firme, e não, né, ficar muitas vezes manipulando ele, porque esses toques também vão aparecer no momento da gravação, né? Utilizar ele como um microfone, sempre tendo esse zelo, né, na maneira de pegar no celular também. Você foi dando um exemplo muito bom dessa questão do celular, assim como vai ser mostrado os outros equipamentos, mas no início, quando eu coloquei a dificuldade de execução do trabalho na casa espírita, eu nem sequer abri a mente para outras possibilidades. Quando foi colocada essa questão de, mas você não tem um celular? Pode utilizar o celular. Ou seja, começou a abrir outros horizontes, né? Que é isso que a gente quer mostrar, que com coisas muito simples, como um celular e uns softwares gratuitos que existem disponíveis, é possível fazer um material com bastante qualidade, muito próximo do nível profissional, para que a informação chegue com a qualidade muito boa, né, a todos que forem ouvir, né? Muito bem, encerramos aqui então o nosso primeiro bloco dessa aula e retornaremos a seguir com alguns equipamentos que nós usamos no estúdio de gravação, desde o celular até alguns equipamentos específicos para o áudio profissional, a nível de exemplificação, e seguiremos a nossa aula aí posteriormente, demonstrando como nós realizaríamos uma captação de áudio, uma gravação de uma vinheta de abertura de um programa de rádio com o nosso celular. Até breve.
Queridos amigos, eu sou o Iago de Goiânia e estamos aqui para o segundo bloco da aula de como gravar um programa de rádio. Eu vou apresentar para vocês os equipamentos que nós usamos para fazer as gravações, os programas. Vou começar pelo mais básico, que é o celular, né? Que o celular já está pré-setado aqui no gravador de voz. O que a gente precisa de fazer é apertar no botão de gravação e ele já começa a gravar. A gente pode ver a figura, a forma da onda já sendo gravada aqui. Quanto mais você aproximar do microfone, mais a onda vai aumentar. E para incrementar mais ainda o sistema do celular, nós podemos usar o próprio fone de ouvido que vem nos celulares mais novos, né? Que ele possui um microfone que ele melhora um pouco o som. Ou senão você pode usar também um microfone de lapela, como eu estou usando agora, conectado aqui na entrada do celular. Esse é o mais básico que nós podemos ter, é uma qualidade bem alta. Gravar e depois editar, ficou um trabalho bem bacana. Aqui temos um microfone de lapela também, que podemos colocar no celular. Agora nós vamos para um equipamento um pouco mais avançado, que é o gravador de som, gravador de áudio. Existem várias marcas, existe esse Zoom, existe o Tascam, e ele basicamente é um gravador com um microfone condensador na ponta aqui, ele é mais sensível. Então, como os meninos tinham dito anteriormente, tem que buscar um lugar mais tratado para usar ele, um lugar mais adequado. Que não tem essas primeiras reflexões de áudio, que é o reverb, uma sala com mais móveis, pano na parede, coberta, um local que possua cobertores, possa alojar esses cobertores próximos para não haver refração do som. Agora nós vamos para a parte do áudio, que ela é mais profissional. Nesse caso nós temos uma placa de áudio. Existem vários modelos, vários preços, várias entradas. Como vocês podem ver que também tem as mesmas entradas que o gravador. A placa de som ela vai conectada ao computador e nela você pode gravar o que você quiser, programas de rádio, e ela consegue alimentar vários tipos de microfone. Que nós vamos passar agora para os microfones, existem dois tipos de microfone que nós usamos na rádio, que é o microfone condensador, que ele é mais sensível, ele capta mais coisas, vamos assim dizer, ele capta mais nuances da voz, e mesmo assim ele capta mais ruídos, ele capta mais reverb, mais as primeiras voltas do som quando ele bate na parede. Então tem que tomar muito cuidado quando vamos gravar com esse microfone condensador, e o gravador tem que usar um lugar bem tratado. Já o microfone dinâmico, ele não precisa tanto assim de tratamento, porque você vai usar ele bem aqui próximo à boca, né? Então, esse microfone ele é o mais adequado quando você não tem um local um local ruidoso. Você pode usar ele com um lugar na rua, pode usar na sua casa, se sua casa for um local com mais barulho, basta você aproximar as costas do microfone para o local que tem mais ruído, mais sujeira no som, no caso. Mesmo assim, ainda na edição do áudio ainda tem que tirar um pouco desse ruído. Aqui nós temos uma mesa de som, que nós podemos colocar tanto os microfones dinâmicos, os condensadores, os microfones de lapela, microfones sem fio. Nela, na placa de áudio também tem como. Já o gravador não consegue ligar o condensador, porque o microfone condensador precisa de uma energia extra, então só a mesa de som e a placa de áudio conseguem alimentar ele. E a mesa de som é mais complexo para você poder trabalhar com ela, você tem que saber a parte de equalização e etc. Aí aqui você tem um ganho a mais, ela é uma mesa bem versátil, dá para usar várias coisas dentro da rádio. Pode ligar vários microfones, fazer uma entrevista com mais pessoas, ligar mais microfones, condensadores, pode fazer muita coisa bacana com a mesa de som. Mas é um equipamento mais caro, mais profissional, que não vai diferenciar tanto a qualidade do celular.
O celular ainda vai manter uma qualidade bem próxima a essa aqui. Basta a fonte sonora vir com muita qualidade. Procurar um lugar menos ruidoso. Não bater tanto nas costas do celular, sempre ou segurar ele bem firme, ou usar um microfone, como a gente está usando agora. E é isso. No terceiro bloco, nós vamos demonstrar como fazer uma gravação com o celular. Pessoal, voltamos com o terceiro bloco. Agora a gente vai demonstrar na prática como fazer uma gravação de voz bem básica com o celular, em qualquer lugar, no seu centro espírita, na sua casa, na reunião, no culto do Evangelho do Lar. Vamos lá? Aqui a gente vai clicar bem no aplicativo do gravador de voz e já vai abrir a tela dele. No meu caso, eu vou posicionar o celular entre os dois locutores, mas no seu caso você pode dar um lugar melhor, usar um tripé de celular que deixa ele mais em cima. Aí vai depender do caso, aí você vai decidir. No caso eu vou colocar bem no meio dos locutores e vou apertar o botão de gravação. Em nome do nosso querido Mestre Jesus, iniciamos o nosso programa Espiritismo no Ar. Mas antes, convido a todos para juntos fazermos a nossa prece inicial. Terminada a gravação, nós apertamos para pausar a gravação, nomear ela para não perder o arquivo no celular. Eu vou nomear como gravação, teste. Agora, depois que eu salvei o arquivo no meu celular, eu vou abrir ele no computador para poder fazer a edição. E isso nós veremos na próxima videoaula.